entendi. E eu queria voltar na história do Senna. Qual foi a tua relação quando você começa? Qual foi a primeira vez que você encontra com ele? Na linha do tempo até você ter que dar a notícia da morte dele. Como foi essa tua relação com ele? O Senna, sem dúvida, um dos caras mais importantes da minha carreira. Abriu imensas portas para mim. Sou profundamente grato a ele, ao pai dele, à família dele. Eu comecei a... Você lembra a primeira vez que Lembro sim. Eu era o seguinte, eu era diretor de esportes, eu fui contratado pelo SBT em 1990, né? Eu fui inicialmente para ser editor de esportes, eu virei diretor de esportes, responsável pela organização da equipe que iria cobrir a Copa do Mundo de 1990. Entendeu? Bom, mas o que eu quero contar, vou tentar resumir, né, para chegar até a sua resposta do Ayrton Senna. Né? Como fizemos uma baita cobertura, não vou dar os detalhes aqui, porque você quer que eu chegue no Ayrton Senna. Da Copa, né? Da Copa do Mundo, a baita cobertura da Copa do Mundo. O que aconteceu? A gente tinha que decidir o que eu iria fazer na minha vida, né? Porque a equipe de esportes não existia mais. Não ia ter mais programação esportiva. Alguns meses depois, o Luciano Calegari me chama: Cabrini, você fez um trabalho fantástico, eu tenho uma coisa legal para te oferecer. Eu falei: o que é? Nós temos um programa aqui que cobre os bastidores da Fórmula 1. Era até o Fernando Calmon que fazia, era um cara que cobria a Fórmula 1. E ele fazia apenas com imagens internacionais, a Viz News na época. E falou: você não quer fazer um programa desse aí? Você não, entendeu? Acho que você vai gostar de fazer. Eu falei: olha, eu topo, mas eu quero viajar para os grandes prêmios. Eu já tinha uma experiência em automobilismo. Tinha feito Fórmula Indy com o Luciano do Vale, com um enorme sucesso. Eu lembro, ele trouxe o Indy e fazia um sucesso. Exatamente. Absurdo. Então, nossa, eu cobri muito Fórmula Indy com o Luciano lá, o Wanser Jr., AJ Foyt, 500 milhas em Indianápolis. Ele falou assim: mas os bastidores da Fórmula 1, mesmo sem ter... Então ele falou o seguinte: esse programa era um programa feito assim de uma maneira muito precária, porque ele pegava as imagens internacionais e fazia um boletim ali, né? Quem cobria a Fórmula 1 era a Globo, então era um programa assim, muito fraco, né? Essa que é a verdade. Não por causa do Fernando Calmon, mas pela estrutura que tinha. Mas aí ele falou assim: olha, deixa eu cobrir um grande prêmio? Tá bom, vai lá. Pode ir. Primeira corrida da temporada, Grande Prêmio de Fênix. Aí eu peguei, vamos ver o que acontece. Eu fui lá, arrebentei a boca na mão, entrevistei todo mundo, dei furo na Globo, entendeu? Quando voltei, essa foi a única entrevista que eu tive credencial. A Foca, que dava as credenciais, né? Era a FIA e a Foca, ela controlava os passos dos jornalistas. Eles me deram credencial, porque a Globo permitiu. Entendi. Mas o sucesso foi tão grande que Globo... Os cortaram. Aí o que aconteceu? Passei a não ter mais. Aí eu falei: e agora? Como é que faz? Falei: você quer saber uma coisa? Deixa eu viajar, que eu vou fazer o outro lado da Fórmula 1. E eu fiz um ano de cobertura da Fórmula 1 no SBT, sem credencial, às vezes entrando, por exemplo, no Canadá, que era no circuito de Notre Dame, que era um lago ali, barquinho de pedal. Sim. Na Hungria, com credencial do cinegrafista da televisão húngara. Eu dava um jeito. Quando não dava para entrar, eu arrumava uma pauta alternativa. Então eu fui no iate do Nelson Piquet. Fui... Em Mônaco? Fui no Mônaco, no iate do Nelson Piquet em Mônaco. Na fábrica da McLaren, mostrar como a McLaren fazia os carros do Senna, porque o Senna adorava o meu trabalho. E ele abriu todas as portas para mim. Fui na ilha do Nigel Mansell. Passei a ter contato com todo mundo. Num determinado dia, para você ter uma ideia, a Foca, a FIA, aliás, através do Jean-Marie Balestre, obrigou Prost e Senna, que eram rivais, inimigos, a se cumprimentarem. Não, vocês vão se cumprimentar. Mas era uma coisa forçada, eles não queriam se cumprimentar. Claro que eles eram inimigos mortais. Então era uma cena totalmente constrangedora. E só eu filmei isso daí. Por quê? Porque o Reginaldo, que é meu amigo, o Reginaldo foi meu primeiro editor na Globo, né? Um amigo grande profissional, grande cara, enfim. Mas ele estava, acho que, num outro momento, ele não pôde cobrir isso daí, né? Por alguma razão, ele não cobriu e eu cobri. Só as suas imagens. E o fato é que essa cobertura dos bastidores passou a chamar muito a atenção. Começou a ser a coqueluche da cobertura. Enfim, eu passei a ter uma grande relação com os pilotos, especialmente com o Senna, que me abriu muitas portas. E aí eu passei a cobrir Fórmula 1 pela Globo, pela porta da frente. E aí era muito mais fácil, né? E aí, em 94 morre o Senna, e em 95 o SBT... Você estava onde na morte do Senna? Você estava no Imola. Você estava lá? Tava. Eu anunciei a morte dele, né?
Como que foi? Porque eu estava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. Inclusive a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar, morreu Ayrton Senna da Silva. É porque quando acontece um acidente, ninguém sabe direito o que aconteceu. Onde você estava? Para você chega como a notícia? Olha, alguém está em campo? Aquele fim de semana, foi um fim de semana... Isso, eu vou tentar resumir aqui, isso é um dos capítulos do livro, né? Mas enfim, foi o fim de semana mais diferente, mais nefasto de toda a história da Fórmula 1, porque na sexta-feira você teve o acidente do Roland Ratzenberger. Exatamente. Aliás, desculpe, na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello. Esse eu não sabia. Na sexta-feira você teve o acidente do Rubens Barrichello, um acidente extremamente grave. O Rubinho quase morreu, o Senna foi um dos primeiros a chegar no local do acidente, socorreu, ajudou a socorrer, foi no hospital visitar o Rubinho. No sábado morreu Roland Ratzenberger. Exatamente. Entendeu? E o próprio Senna me contou que ele não tinha morrido na pista. Que ele não tinha morrido no hospital, mas sim na pista. Que ele morreu na pista. Aquilo abalou ele e tinha sido contado uma mentira, porque pela lei italiana, quando acontece o que eles chamam de sinistro, o evento tem que ser automaticamente suspenso. Então a corrida que vitimou Ayrton Senna não poderia ter sido realizada, porque o evento deveria ter sido suspenso. Se seguisse a lei... O Senna me contou isso. Se seguisse a lei, ele não teria morrido. O Senna me contou, olha, Sabrina, eu vou te contar, você não pode falar, eu respeitei isso. O Ratzenberger morreu na pista, não morreu no hospital, mas está sendo divulgado que morreu no hospital para possibilitar a realização do evento. O Senna não queria correr, estava muito abalado, porque ele se sentia sob pressão, pela falta de segurança dos carros da Fórmula 1 naquela época, pelo fato de ele ter lutado muito para ir para a Williams, e quando ele chega na Williams ele encontra um carro totalmente desequilibrado, e era difícil explicar para o público que o carro que no ano anterior tinha suspensão ativa e que nadava de braçada em relação aos concorrentes, era um carro pior que o do Schumacher, cuja Benetton estava burlando o regulamento. Estava burlando? Estava burlando, usava artifícios tecnológicos não permitidos pelo regulamento. E era difícil para ele poder explicar tudo isso. Então ele estava profundamente assim, abalado, foi obrigado a fazer mudanças no carro, improvisadas, porque ele não se sentia bem no cockpit, ele não estava confortável por uma reunião de fatores. E o fato é que o Senna quase desistiu de correr naquele fim de semana por todos esses elementos, né? Então, ele chega a falar com outros pilotos, faz alguma reunião? Chega a falar, eles chegam a se reunir, mas aí, por uma questão contratual, decidem correr. Decidem que tinham que correr. Então você tem aquela célebre imagem dele que está totalmente contrariado. E contrariado também porque ele tinha um carro inferior ao do rival. No braço ele conseguia as pole positions. Ele não tinha marcado um único ponto, era a terceira corrida da temporada. Nas duas anteriores ele não tinha feito um único ponto, que tinha sido no Brasil, em Aida, no Japão. Ele tinha sido pole position, mas tinha quebrado. Entendeu? Tinha tido um acidente e tinha parado, né? Não tinha marcado o ponto. E ele estava se sentindo sob pressão. Então ele tinha sido pole position mais uma vez, mas ele tinha ali no retrovisor Schumacher arrojado, com um carro que não respeitava o regulamento, e era difícil para ele falar sobre isso. Era muito difícil. Então, tem uma série de detalhes, eu não vou contar tudo, porque senão a gente não fala de outro assunto, né? Mas são muitos fatos, né? A célebre reunião sobre pneus que estavam fora do regulamento também, e que a Goodyear reúne o Frank Williams e o Senna. Eu conto também o que aconteceu. O fato é que a cabeça do Senna estava muito abalada, porque uma gambiarra tinha sido feita no carro, porque o carro era inferior e porque essa sucessão de acidentes tinha mexido com o emocional dele, né? O acidente gravíssimo do Rubinho, que por um triz não morreu na sexta, o acidente fatal do Roland Ratzenberger, enfim, era um piloto muito diferente daquele que a gente estava acostumado a ver e sob imensa pressão de vencer. Total. Porque patrocinadores pressionavam, a torcida pressionava, o mundo pressionava, porque ele era o melhor piloto. E ele não sabia como explicar, como falar para a opinião pública a situação que ele estava vivendo. Como é que ele vai explicar com um carro que no ano passado não dava nem graça, né? O Mansell ganhava e quase que podia parar o carro para tomar um cafezinho, né? Entendeu? Com a suspensão ativa. Pareciam duas fórmulas diferentes, né? A fórmula da Williams, com a suspensão ativa, que depois tinha sido proibida, né? Foi proibida. Quando foi proibido, o regulamento mudou. Mas aí a Benetton arrumou um jeito de burlar o regulamento. E ela estava burlando o regulamento, usando várias armas não permitidas pelo regulamento.
regulamento. Mas era difícil para denunciar isso daí, porque existe ali todo assim, um corporativismo dentro da Fórmula 1. Claro. E esse corporativismo fazia com que o Senna hesitasse em denunciar, mas ele, nas entrevistas que ele me dava, ele mostrava todo o seu descontentamento. Eu lembro de uma entrevista célebre que eu fiz com ele em Aida, na corrida anterior, onde ele mostrava todo o contentamento. Que o carro está ruim, desequilibrado, instável, nervoso. Ele usou essa expressão. Foi a primeira vez que ele falou isso daí, numa corrida ali, lá no Japão, que foi a corrida anterior. Então, era todo esse contexto que existia ali, né? E quando acontece o acidente, parece que não tem imagens do acidente mesmo. Então, esse é um outro... Eu fui o primeiro cara a praticamente desvendar essa imagem, que a Foca dizia que não tinha essas imagens, mas aí eu consegui uma série de depoimentos de pessoas que diziam que tinham visto. Eu peguei o Bernie Ecclestone, que era o presidente da Foca, o todo-poderoso da Foca, e eu o confrontei com esses depoimentos. Olha, existe essa imagem. Falei, tá certo, é verdade. Eu vou te mandar. Ele mandou essa imagem. Mandou? Só que a imagem, 1 segundo antes do choque no muro, ela desaparece. Eles deram a explicação de que o diretor de imagens havia cortado para uma outra imagem e que nem todas as câmeras tinham videotape. Muita gente não acredita nisso, o establishment estranho, né? Não acredita, da mesma forma que muitos pilotos afirmam textualmente que o Senna morreu na pista. O Nicola Larini, por exemplo, agora quando fez 20 anos da morte, me deu uma entrevista histórica, muito importante também, onde ele afirma textualmente que, por tudo que ele sabe, o Senna morreu na pista e que isso não pôde ter sido divulgado exatamente por as razões que eu mencionei aí, né? E que a corrida teria que ter sido paralisada e também havia um protecionismo ali para o Williams. A Williams não teve culpa da morte do Senna. O Senna sabia dos riscos que ele corria, mas digamos que haveria um risco maior se esses fatos aparecessem, né? Então, o establishment da Fórmula 1 se protege, um protege a do outro para evitar que determinados fatos apareçam. E eu, nessa fase, eu trabalhei muito nas investigações. Essa imagem eu fui o primeiro a mostrar, como fui o primeiro a mostrar a imagem do capacete do Senna, que ninguém mostrava também. Enfim, essa... Um parafuso... O braço da suspensão. O braço da suspensão, né? O braço da suspensão que se rompeu, exatamente porque o carro estava instável, o braço da suspensão se rompe e ele vai direto contra o muro da Tamburello, né? Uma cena muito estranha, Era uma né? curva de alta velocidade, onde ele bateu numa altíssima velocidade, mas o Senna não tinha um ferimento no corpo, ele só tinha no cérebro, entendeu? Porque o braço da suspensão, quando se rompe, ele se transforma numa lança que entra e sai do capacete, num diâmetro muito pequeno, um tamanho muito reduzido, e que o Senna teve má sorte. De outra forma, ele teria saído andando dali, entendeu? Porque ele não tinha outros ferimentos no corpo. Não foi um impacto... O que se acredita é que o fato do braço da suspensão ter se rompido, ele se transformou numa lança que entra e sai do capacete, num pequeno orifício muito pequeno, eu vi ali. E essa imagem do capacete, que também não era revelada, que eu fiquei, como eu te falei, muito tempo ali investigando isso, mostrando isso. Quem tiver interesse em ter mais detalhes sobre isso, está tudo nesse livro aí. Tem muita coisa que jamais poderá ser divulgada, né? Como também tem a história do cara que filmou lá o corpo do Ayrton Senna no Instituto Médico Legal e tentou vender e foi repudiado. Claro. Você não pode mostrar uma imagem dessa. O que vai se ganhar com isso? Nada. Não. Então, né? Mas enfim, tem todo tipo de história. E o que eu digo para vocês até hoje é que todos os momentos que eu falo de Ayrton Senna, eu rendo as minhas homenagens, porque eu aprendi muito com ele. Como ser humano, como profissional, um cara comprometido totalmente com o perfeccionismo, com a determinação e, ao mesmo tempo, quando não estava tomado pelo modo perfeição, um cara muito engraçado. Ah, é? Muito engraçado. Tirador de sarro. Inclusive, no documentário que eu cheguei a fazer, um dia você pode ver até, nossa, me sacaneava direto. Nossa, o tempo todo. Até aqui tem uma... O Sérgio Malandro veio aqui, que falava de umas coisas na época que ele estava com a Xuxa. Ele era muito tirador de sarro. É. Ele era tirador de sarro. Mas ele era gente boa, gostava muito dele. Só que era um cara muito competitivo e se prejudicava, deixava de viver uma parte da vida dele. Imagina, porque ele era né? comprometido, o último cara a tirar o pé do acelerador nas curvas. Um cara extremamente talentoso. Nunca o Senna não é o piloto que venceu mais o maior número de grandes prêmios. Esse número foi superado pelo Schumacher. Ele não é o cara que mais venceu campeonatos. Não é o cara que conquistou, mais pole positions. Mas
embora não tenha esses números absolutos, que todos eles foram sendo batidos, ele é generalizadamente reconhecido pelo establishment da Fórmula 1 como o maior piloto. Por quê? Porque ele era o cara mais arrojado e o cara mais carismático. Você encontrava pilotos arrojados, mas que não tinham o mesmo carisma. Você encontrava pilotos carismáticos, mas que não tinham o mesmo arrojo. O Senna tinha o pacote completo. Tinha uma forma de pilotar que o pessoal fala que era muito agressiva, né? Muito agressivo, muito destemido, e tudo que ele falava virava ouro. Você parava para ver o Senna falar. Ele falava muito bem, em vários idiomas. O italiano dele era espetacular, o inglês dele era espetacular, o raciocínio dele espetacular. O Senna era assim, endeusado no Japão, na Itália, no mundo inteiro, mas no Japão, na Itália, no Brasil, são os países onde realmente era de fato assim, endeusado, né? É um cara muito especial, muito bacana e, enfim, um momento muito bacana. Tanto que um ano depois, quando eu recebi essa proposta para sair, a Globo, eu lembro que fez uma proposta para eu ganhar uma espécie de bicho, né, de premiação lá para renovar meu contrato, mas eu decidi que eu não queria mais cobrir Fórmula 1. Se eu ficasse na Globo, eu tinha que continuar cobrindo Fórmula 1, mas depois da morte do Senna, eu achei que não tinha mais sentido, eu queria dar prosseguimento à minha carreira de jornalista investigativo internacional. E foi isso que eu fiz.